Quem tá falando aqui é a Súria do Futuro, para poder relembrar esse TBT de Os Indomáveis, uma versão Pocket que foi lançado em 2019, na época do Natal, em 25 de dezembro de 2019, e esse C-Drama foi um dos únicos que conseguiu alcançar uma nota 9.0 lá no My Drama List, superado apenas agora, mais recentemente, por Pursuit of Jade ou Por Você, com nota 9.1, e é considerado um dos melhores C-dramas da história do entretenimento, baseado numa novel do Modal Sushi, que tem uma franquia imensa de fãs, e particularmente esse C-drama é o que eu chamo de Pocket, que é uma versão condensada com os melhores momentos da série e também com algumas edições especiais, algumas adições, inclusive com um final ligeiramente diferente. E esse TBT foi gravado no dia 21 de janeiro de 2022 e você vai conferir aqui depois do play. Segura aí! 사랑해요. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, fãs de Untamed, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria. Nós vamos falar agora sobre a edição especial dessa série incrível, esse C-drama incrível, fofo, maravilhoso. E essa edição especial é especial por um motivo, e porque tem cenas extras, não é meia hora, não é 15 minutos, mas é um negócio que dá para se divertir sim, curtir bastante. E a grande outra vantagem é que é uma versão que eu chamo de versão Pocket. Ele é menorzinho, 20 episódios, dá para se divertir para quem já assistiu a primeira parte. Então nessa análise eu vou falar para vocês o que é legal, o que não é tão legal e como você deve aproveitar e como deve aproveitar da melhor maneira possível esse C-drama épico. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que avisar é que com certeza vai ter spoiler. Então se você não assistiu, se você não sabe nada sobre, então vai saber que eu vou falar spoiler direto, um pouquinho diferente da outra análise que eu costumo falar primeiro o geral e depois eu entro com os spoilers, ok? Então vamos lá. Primeira parte que é importante saber. Essa é uma versão que começa de uma maneira diferente, numa ordem diferente. No original, nós primeiro vimos a reencarnação do Mo e depois tivemos um flashback, e depois desse flashback nós voltamos para o presente até finalizar, ok? Como eu disse na edição do meu primeiro podcast, na minha primeira resenha, essa mudança de ordem, para quem não sabia quem eram os personagens e tal, confunde um pouco. Quem não sabe quem é, o que ele tá fazendo, como é que ele apareceu lá, o que tá acontecendo e aquele tipo de coisa. Aquela edição me obrigou a parar, procurar alguma informação sobre e depois continuar assistindo. Nessa edição nova, é tudo colocado numa maneira cronológica. Então já começa no passado e depois tem a morte dele, depois a ressurreição, depois o resto continua como é no normal. A grande vantagem disso, com certeza, é que você vai entender melhor quem são os personagens. E isso daí sem dúvida. Tanto que eu comentei na edição anterior, eu não sabia, eu tinha esquecido totalmente dos meninos. Eu fiquei tão imersa na história do flashback que eu esqueci quem eram os garotos. Olha que coisa impressionante. Ou a minha memória é muito ruim mesmo. Então, dito isso, vamos dizer o que a gente pode esperar desse C-drama especial. A vantagem, né, de ter uma versão menor, tá? Você consegue visualizar melhor o entendimento dos personagens, dos protagonistas, porque tudo que foi de extra dos personagens, claro, né, foi colocado fora. Então, você assistiu a primeira edição, a primeira versão, e você tá a fim de rever e não tá querendo ver aqueles 50 episódios tudo de novo, ou assistir no fast, como dizem, então senta aí, pega essa versão especial e assiste, que você vai se divertir da mesma maneira, tá? Se você não assistiu, essa é a desvantagem, né? Alguém pode chegar e falar assim, assiste a versão reduzida, se você não tá a fim de ficar 50 horas assistindo. Não, daí não vai rolar.
as coisas que eles cortaram, inclusive algumas com os nossos queridos protagonistas, o Lan e o Wei, que foram ficado fora, que cortaram, fizeram falta, e muito para quem não assistiu a primeira vez. Inclusive eu quero deixar bem claro também uma coisa que eu lembrei agora. Todo comecinho tem alguma coisa que foi cortada da ordem anterior normal, mas que era efetivamente importante. Então, na hora eu não entendi. Eu achei que fosse tipo uma espécie de flashback ou alguma coisa do tipo. Não. Então, por exemplo, é uma cena que vai falar do Pierrot, por exemplo. Então, aconteceu alguma coisa importante naquela cena, naquela sequência que é do acidente, por exemplo, né? Da morte dos pais do Wei. Então, eles colocam aquela sequência da fuga, mas não colocam a sequência toda. Então você já fica sabendo que aquele capítulo é importante, é como se fosse uma introdução do capítulo, como se fosse um disclaimer, digamos assim, e depois você assiste da maneira correta. Inclusive também, cada episódio tem o nome de um capítulo diferente. Então você também já vai entender mais ou menos o que está acontecendo. Então realmente é uma edição especial, com coisas bem bacanas e que valem a pena ser acompanhado. Agora, com relação aos extras. Bom, aí já falei basicamente as vantagens e desvantagens, né? Resumidamente, a grande vantagem é que você não precisa assistir tudo de novo se você quiser rever. Você só vai ver os momentos mais especiais. E a grande desvantagem é que algumas cenas extras importantes vão ficar de fora de maneira óbvia. Outra coisinha que eu tenho que deixar bem claro é sobre os extras. Gente, não vão esperando que vocês vão ver cena hot. Não teve cena hot, não teve nenhuma coisa especial que você pode falar assim, meu Deus, teve mais de 10 minutos. Não, eles incluíram coisas bem pontuais, inclusive algumas mudanças de fala muito pequenas. Eu fiz o seguinte, eu tava com a memória mais ou menos, eu não encontrei nada na internet que falasse sobre, e eu tava com a memória mais ou menos fresca, porque eu tinha acabado de assistir o original. Então eu falei assim, bom, então eu vou assistir. E o que eu achava que era mais ou menos diferente, falei, acho que eu não lembro dessa cena. Eu voltava lá no Netflix e dava uma olhadinha para ver como é que tava a cena no original, colocava uma do lado da outra, então tá igual, tá diferente e tal, então eu consegui. Então se de repente alguém visualizar ou descobrir mais alguma cena que eu não pontuei aqui na resenha, então por favor me avise, que eu vou ter o maior prazer de localizar essa cena na edição especial e ver como é que ficou, tá? As que eu consegui pontuar, então eu vou falar bem rapidinho, porque na própria resenha aqui vocês vão ver as fotos, e se vocês quiserem vão lá ver a cena na sequência. Eu acho que uma que eu achei bem interessante foi no capítulo 3 da edição especial, que eles mudaram a fala, que eles falaram que eles eram amigos, e de repente eles colocaram que eles eram almas gêmeas. Eu achei muito interessante, porque esse lance da alma gêmea era uma coisa que estava sendo dita no C-Drama, para não falar que eles eram namorados, né, ou amantes, ou um casal. Então eles colocaram como eles sendo almas gêmeas. Tudo bem, faz de conta que a gente acredita, tá? Talvez a mais engraçada e a mais legal, outra cena que eu também localizei, foi o Lanzan bêbado. Gente, tudo de bom. Ele tá no episódio 2, coloquei até meio fora da ordem. Na original, ele fica bêbado e logo o Wei coloca ele na cama para dormir e tudo bem, ok? Nessa não, nessa ele levanta várias vezes e ele fica tentando ficar em pé e o Wei coloca ele de volta. Inclusive eu vou deixar aqui na resenha, eu vou deixar essa cena. É um spoilerzinho, mas eu achei a cena tão legal que eu acho que vale a pena ser compartilhada separado, tá? Um outro momento importante foi quando o Lan explica o significado da faixa. O Wei vai querer colocar a mão. No original ele falava que a faixa devia ser tocada somente pela cônjuge, e aqui ele ampliou, ele colocou os membros da família, né? O pai, o filho e a esposa que podem tocar a faixa, né? No episódio 18 nós tivemos a sequência, você viu que já deu um salto gigante aí, né? Nós tivemos a sequência quase no finalzinho, na hora que o Lan e o Wei vão ali no templo de homenagem dos pais, e eles fazem oração e tal, e o irmão do Wei chega lá e tem aquela grosseria total contra o Lan, enfim. Eu coloquei essa cena lado a lado, e o que eu percebi foi o seguinte: o diálogo foi mais ou menos o mesmo,
como nós temos o processo de tradução aqui no Brasil, eu não sei se foi uma mudança na tradução, porque assim, o significado era quase o mesmo, certo? O Lan sendo ofendido pelo irmão do Wei. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram a sequência de imagens numa ordem diferente. Então deu a entender que o Lan ficou muito mais ofendido, tinha mais closes no Lan. E ele ficou muito mais ofendido, assim, triste mesmo, com lágrima nos olhos, de ter ouvido o que o irmão do Wei falou, ofendendo ele da seita, chamando ele de, enfim, traidor. E quem assistiu sabe o que eu tô falando. Então essa é uma outra cena significativa. Eu adoraria ter conseguido fazer o quadro a quadro, mas ficou totalmente... Os quadros ficaram fora, ficaram diferentes, entendeu? E o áudio ficou bem parecido. Então eu não achei que não vale a pena, mas vale a pena pontuar. E a sequência final, a última sequência, é o finalzinho mesmo. No original eles se despedem e depois você escuta a voz do Lan voltando para falar com ele e subentende-se que eles ficaram juntos. Nessa não. Nessa eles encerram quando eles têm a primeira separação, mais ou menos, dos meninos, né? Do Rian e do General Fantasma. E depois dá a entender que ficam juntos. E depois vocês têm toda aquela outra sequência, aquela sequência panorâmica da cachoeira e tal, deles tocando, aquela coisa bonita. Então dá a sensação que eles estavam juntos, que eles ficaram juntos. Não que eles se separaram e depois eles ficaram juntos. Então, basicamente, é isso, gente. O que tem de especial nisso daí. O resto é tudo igualzinho, mesmo diálogo, mesma sequência, tudo igualzinho. Algumas coisas mudaram de ordem, mas bem pouco também, porque mudaram de ordem justamente para você ter o entendimento. Ou algumas coisas ficaram na memória, por exemplo, quando o Lan se machuca, quando eles atacam, bem lá no comecinho, quando eles atacam o clã e o Lan tem que entregar ou quebram as pernas dele, essa parte toda ficou subentendida. Tem um salto, você vê tudo acontecendo, mas depois quando ele vai falar o que tinha acontecido com ele, que você vê em flashback: olha, o meu clã foi massacrado lá, foi morto, então quebraram a minha perna, etc, etc, etc. Entendeu? Então ficou mais ou menos por aí. Porque realmente é isso, tem algumas coisas que você não... que no C-Drama, na ordem original, fazia sentido. Quando você quer encolher, deixa a pessoa descrever. Como foi também aquela outra, que agora sinto muito, gente, eu não peguei o nome dela. Ela chegou com a pipa e foi falar: olha, o garotinho tava na estrada e ele usou a pipa porque tava ofendendo o nosso clã e tal. Aquela parte foi toda cortada. Por quê? Porque como ela descreveu a cena toda mais pra frente, então era coisa desnecessária que precisava cortar. Então tê-la contando já foi o suficiente, ok? Gente, basicamente é isso. As mesmas impressões que eu tive com o original, eu tive com esse. Eu gostei bastante dessa edição. Eu acho que se for para dar uma nota, dizer se vale a pena ou não, claro, é uma coisa pessoal, ou o quanto você está envolvido com esse épico C-Drama. Mas eu acho assim, no geral, se você está disponível de assistir de novo, está com vontade de ver de novo os meninos, acho que mesmo com essas pequenas cenas extras, eu acho que vale a pena. Principalmente porque tá menorzinho, dá para assistir com um pouco mais de tranquilidade e tá numa ordem que muitas pessoas gostariam de ter visto no original, a ordem cronológica. Então, dito isso, valeu. De 1 a 5? 4. Eu até fiz uma pausa aqui. 4,5. Só fico triste porque eu gostaria de ter mais cenas extras dos meninos interagindo. Mas a gente sabe que talvez nem tenham sido filmadas realmente, ou a censura realmente não ia perceber, mesmo perceber ou liberar, mesmo numa edição especial. Então fica a critério dos fãs mesmo. Mas eu falo isso, mas eu sei que é errado você falar eu gostaria que acontecesse. Realmente é meio errado. Aconteceu porque não era possível acontecer mesmo, e com certeza foi a melhor decisão que eles tiveram, diante de uma possibilidade seguinte: talvez eles nem soubessem realmente que eles queriam fazer uma edição especial,
porque é tudo uma consequência, né? Talvez não soubesse nem que fizesse o sucesso que fez. E essa edição especial veio meio por acaso. Então eles talvez nem estivessem pensando em ter material para fazer alguma coisa muito mais além do que já foi feito. Bom, dito isso, sem mais delongas, gente, muito obrigado por estar aqui no canal, estar acompanhando aqui o nosso podcast. E como sempre eu digo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, de compartilhar as notícias, de comentar as notícias, e a gente se vê na próxima semana ou no próximo podcast. Um beijo para vocês e até semana que vem.